Queridos irmãos de Ideal Espírita, estamos aqui para fazer a análise de uma página de um livro da literatura espírita, do livro Religião dos Espíritos, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E como eu digo, esse livro, Emmanuel faz uma análise de questões de um livro dos Espíritos. E a página que nós vamos ler hoje, Emmanuel exatamente faz uma análise da questão 888 de O Livro dos Espíritos. E eu acho interessante nós lermos aqui a questão e, posteriormente, lermos a página ditada por Emmanuel. A questão 888 está na parte terceira de O Livro dos Espíritos, no capítulo 11, da Lei de Justiça, e aborda o tema caridade e amor do próximo. A questão 888, Kardec pergunta o seguinte: que se deve pensar da esmola? Responde os benfeitores: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então Kardec fala com relação à prática da esmola, e a espiritualidade fala que uma sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, o homem provê o fraco e não deixa ele passar por necessidade, pela humilhação, o ampara. E Emmanuel exatamente faz uma análise, como dissemos, dessa questão na reunião pública de 23 de fevereiro de 1959, a questão 888, ele editou essa página fazendo análise dessa questão. Diz este pobre. Entretanto, milionários de todas as procedências dar-te-iam larga fortuna por ínfima parte do tesouro de tua fé. Dizes-te desorientado. Contudo, legiões de companheiros cujo passo a cegueira física entenebrece, comprar-te-iam por alta recompensa leve migalha da visão que te favorece, para contemplarem pequena faixa da natureza. Dizes-te impedido de praticar o bem. Todavia, multidões de pessoas algemadas aos cátaros da enfermidade oferecer-te-iam bolsas repletas por insignificante recurso da locomoção com que te deslocas, de maneira a se exercitarem no auxílio dos outros. Dizes-te desanimado, sem te recordares, porém, de que vastas fileiras de mutilados estariam dispostos a adquirir, com a mais elevada cota de ouro, a riqueza de teus pés e a bênção de teus braços. Dizes-te em provação, mas ouvidas que, na triste enxovia dos manicômios, inúmeros sofredores cederiam quanto possuem, para se lhes desse um pouco de equilíbrio e de lucidez. Dizes-te impossibilitado de ajudar com a luz da palavra. No entanto, mudos incontáveis fariam sacrifícios ingentes para ter algum recurso do verbo claro que te vibra na boca. Dizes-te desamparado. Entretanto, milhões de criaturas dariam tudo o que lhes define a posse na vida para usar um corpo harmônico qual o teu, a fim de socorrer os filhos da expiação e do sofrimento. Por quem és, não lavres certidão de incapacidade contra ti mesmo. Lembra-te de que um sorriso de confiança, uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade e um minuto de paz não tem preço na terra. Antes de censurar o irmão que traz consigo a prova esfogueante das grandes propriedades, sai de ti mesmo e auxilia o próximo que, muita vez, espera simplesmente uma palavra de entendimento e de reconforto para transferir-se da treva à luz. E então perceberás que a beneficência é o cofre que devolve patrimônios temporariamente guardados à distância das necessidades alheias, e que a caridade, lídima e pura, é amor sempre vivo, a fluir incessante do amor de Deus. É muito bonita a página,
porque realmente é assim conosco. Nós nos dizemos, muitas das vezes, impossibilitados, incapacitados de ajudar. E acreditamos, às vezes, que a ajuda material é a única alternativa àqueles que sofrem. E exatamente o Emmanuel faz aqui que nós venhamos a analisar que muitos dariam moedas de ouro, muitos dariam seu patrimônio se tivesse a possibilidade de ter a nossa prece, se tivesse a possibilidade de ter o nosso corpo perfeito, de falar, de ouvir, se tivesse a possibilidade de ter equilíbrio mental, se tivesse a possibilidade de ter paz de espírito. Então, quando nós achamos que não temos a condição de ajudar, temos sim. Podemos ajudar e devemos ajudar de várias formas. Porque é exatamente aquilo que é colocado ali com relação à esmola. O que é a esmola no sentido material? É você suprir a carência material da pessoa. Mas Emmanuel faz uma abordagem aqui muito interessante, muito profunda, que nós podemos suprir a carência das pessoas muito mais do que as carências materiais. E talvez essas pessoas dessem parte de uma cota material se pudessem obter coisas que temos que não são de cunho material. Não são, às vezes, a moeda, não é o patrimônio. É o patrimônio físico, é o patrimônio da própria consciência, do equilíbrio mental. Então, se nós nos dizemos, às vezes, limitados ou incapacitados de ajudar, devemos parar para pensar o que podemos fazer, o que temos a dar, o como podemos contribuir com o outro. Temos inúmeros patrimônios. E é muito interessante o que Emmanuel fala aqui. Às vezes, um sorriso que nós viemos a dar a uma pessoa seria mais proveitoso do que uma moeda, um dinheiro. Ouvir uma pessoa será mais proveitoso do que você pagar as dívidas que ela tenha. Auxiliar uma pessoa no sentido de buscar ampará-la afetivamente, né? Ampará-la no aspecto de carinho, será mais proveitoso do que uma cesta básica que você dê. Aquela pessoa precisa da questão material? Precisa. Mas ela precisa, talvez, muito mais do que aquilo. E esse muito mais do que aquilo, todos nós temos condições de dar. Eu costumo falar com as pessoas. As pessoas fazem a doação, por exemplo, né, no Centro Zico Horta, de mantimentos para se montar cestas básicas. E eu não me lembro se foi em algum vídeo que nós postamos aqui ou em estudos, eu costumo falar para as pessoas, mais do que doar aquele mantimento, procure chegar à pessoa que é responsável pelo departamento, né, de assistência e promoção social e perguntar assim, quando que vai dar essa cesta básica? Que dia vai ser? Quase sempre costuma ser aos sábados de manhã. E vai lá, vai ver aquela pessoa que está recebendo aquela cesta básica. Vai ver os filhos dela que às vezes estão ali. Olhe nos olhos dela. Procure saber seu nome. Aperte a mão dela. Se solidarize realmente, não com a sua necessidade física, mas muitas das vezes com a sua necessidade psicológica, com a sua necessidade afetiva. É isso que Emmanuel faz com que nós venhamos a pensar aqui. O quanto podemos dar ao outro. Mesmo que você esteja na rua, alguém lhe pede alguma coisa, e naquele momento talvez você não tenha condições de dar. Olhe nos olhos daquela pessoa. Se você tiver a iniciativa, segure a mão dela e fale, desculpa, nesse momento eu não tenho para te ajudar. Mas olhe pelo menos nos olhos dela. Troque um olhar. Porque entendemos hoje, graças ao Espiritismo, que nessa troca de olhar existe uma emissão de vibração. Que talvez você esteja ali tocando aquele espírito no recôndito mais íntimo da sua alma, fazendo ele perceber
que você está ali, de certa forma, se não ajudando ele efetivamente, se solidarizando com a sua necessidade. Então, temos condições de ajudar sempre. Não vamos nos dizer impossibilitados e incapacitados de ajudar. Temos sempre algo para dar. Um sorriso, um aperto de mão, um afago, ouvir uma pessoa, olhar nos olhos de uma pessoa. Isso já é grandioso e temos esse enorme patrimônio. Muitos queriam ter, novamente como o Emmanuel fala aqui, às vezes o nosso corpo perfeito. E se temos esse corpo perfeito, utilizemos ele como ferramenta no auxílio ao outro. Se temos condições de ajudar de alguma forma, ajudemos. Muito mais do que materialmente. Ajudemos no sentido afetivo. Emmanuel mesmo fala que do verme ao homem, todos precisam de carinho. Todos nós que estamos nesse planeta somos carentes afetivamente por conta de estarmos exatamente um planeta de provas e expiações e passamos por necessidades morais de reajuste da nossa consciência. Isso é a grande carência. Então todos nós mendigamos, se assim podemos colocar, a esmola da compreensão e do amor do outro. Então quando acharmos que não temos nada para dar, nos esforcemos para dar um pouco que seja de amor. E nunca vamos nos dizer incapacitados de ajudar, porque podemos ajudar com o pouco que tenhamos. Assim como a grande parábola de Jesus, quando fala da viúva, que bota lá a sua contribuição pequena, mas significativa. Às vezes a nossa contribuição aos nossos olhos pode parecer pequena, mas aos olhos de Deus, da espiritualidade, ela é significativa e tem muito mais peso do que a quantidade de moeda. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz.